Olá, tudo bem com você? Você pensou que nós já tínhamos terminado o curso com a conclusão da unidade 4, quando nós terminamos de fazer o software. Bem, eu recebi tantos e-mails, questionamentos de aluno perguntando: professor Sampaio, eu terminei o software, e agora? Quanto é que eu cobro por ele? Quanto é que custa fazer um parecido a ele? Baseado nessas perguntas, eu resolvi fazer uma unidade extra, que não estava prevista no nosso curso. Essa unidade eu coloquei como sendo unidade 5, orçamentação de sistemas. E o que eu vou fazer nessa unidade que começa agora, com um conjunto de videoaulas? Eu vou explicar qual é a principal metodologia hoje utilizada no mercado brasileiro, principalmente pelo mercado da administração pública, para fazer orçamentação de sistemas. Não basta você dominar a tecnologia, ter todo um esforço em fazer cursos, treinamentos como esse meu aqui, e no final não saber quanto cobrar pelo seu serviço. Então, o objetivo desta videoaula é ensinar, usando métricas, de como fazer para cobrar por um serviço de desenvolvimento de software. Perfeito? Então, nós vamos começar essa videoaula agora falando do assunto orçamentação de sistemas. A nossa primeira videoaula vai ser medição de software. Vamos dar uma olhadinha no slide para nós acompanharmos esse assunto que é muito interessante. Então, nós podemos ver no slide, primeiro, um iceberg. E essa figura do iceberg ela é muito interessante pelo seguinte, porque você só vê a ponta do iceberg quando você está navegando e você não vê o que tem embaixo. Então, isso é muito interessante com o título Por que medir software? Não se consegue controlar aquilo que não se consegue medir. Ou seja, por que essa analogia de medição de software com iceberg? Muitos dos pecados que o desenvolvedor realiza, uma empresa de software realiza, é cobrar por um serviço sem ela saber medir corretamente por este serviço. Acaba que como se ela estivesse vendo somente a ponta do iceberg, somente a ponta do trabalho que ela vai ter que fazer. E não está vendo o que está embaixo do iceberg. Acaba que nessa situação, o que acontece? Ela não consegue entregar um produto de software com qualidade, com custo estimado e no prazo estimado. É isso que acontece. Então, voltando para cá, qual é a ideia de medição de software? É você conseguir calcular realisticamente, muito próximo do que vai ser, na verdade, aquilo que você vai fazer. Em outras áreas de engenharias, que não seja a engenharia da computação, engenharia de software, mas como a engenharia civil, por exemplo, fica muito claro quando você quer construir um prédio, uma casa, uma garagem, quais são os parâmetros que você vai trabalhar nessa medição. Geralmente a gente utiliza parâmetros como metro quadrado para área e para volume metro cúbico. A partir daí existem indicadores no mercado, custo, para você fazer uma construção baseado na área dela e baseado no volume de concreto que você vai utilizar. Você passa a ter uma estimativa muito próxima da realidade. Mesmo assim tem furo. Dependendo de como for feito esse projeto, tem furo também. E na área de software, será que não existe uma forma de fazer isso? Existe sim. Então, vamos dar uma olhadinha agora no conceito de por que medir software. Em diversas áreas da engenharia, a medição é algo extremamente importante e comum, seja para definir o tamanho de um apartamento, a distância de um lugar para outro, entre outros exemplos. Para isto, são estabelecidos padrões que são, em sua maioria, amplamente aceitos pela comunidade mundial que desenvolve trabalho ligado a essas áreas. Na área computacional, mais especificamente na área de engenharia de software, a definição de padrões para o estabelecimento de medidas de um software não é tão simples. A dificuldade vem do fato da difícil concordância sobre o que medir em um software, quais critérios analisar, como definir padrões de avaliação, entre outras diversas divergências de pensamento. Segundo a empresa Fato CS, uma das mais conhecidas na área de medição de software, a medição de software deve ter por objetivo estimar custo e recursos de projetos, avaliar a aquisição de pacotes, make, fazer or buy, comprar, eu faço em casa ou eu compro de terceiros, suportar análise de produtividade e qualidade, remunerar fornecedores, apoiar a gerência de escopo do projeto, apoiar a gerência de requisitos do projeto e benchmarking. Então veja bem, medir o software antes de fazê-lo é de fundamental importância. Até porque todo o esforço envolvido com planejamento, equipe de pessoas, habilidades que se deverão possuir para desenvolver aquele software,
elas têm que ter o custo estimado para poder fazer aquele trabalho. E como é que você estima isso? Você chuta um valor? Não dá para fazer isso. Tem um slide que eu mostro justamente essa situação. Então, por isso que a medição de software não pode ser como enxergar um iceberg a partir da parte que está fora da água. Você tem que ver o iceberg todo. A mesma coisa, para construir um software, você tem que ver o software como um todo. E não só aquela partezinha pequena, fazendo uma analogia com o iceberg, que aparece para você e aparece que vai ser o teu custo, quando na verdade não o é. E qual é o risco da não medição do software? Ou você acha que você está medindo baseado num achômetro, no chutômetro? Vamos dar uma olhada no slide. O risco de não medir software é você chutar, você ter um método de estimativa de conceito holístico unilateral para tipificação estrutural, ou seja, um chute, um mero chute, baseado na sua experiência do que você já fez. Estimativas inadequadas de custo, prazo e esforço, ou seja, você vai estourar seu custo, você vai estourar seu prazo e o produto final não vai sair com a qualidade estimada. Quais são as consequências? Atrasos no cronograma, custos acima dos previstos, falta de recursos de pessoal, qualidade abaixo da esperada, produtos que não funcionam, projetos que são cancelados. Então, qual é a consequência disso? Você, como profissional, isso é péssimo para você. Você vai trabalhar muito mais para aquele valor que foi acertado, sem receber nada mais por causa disso. Você que possui uma empresa de software, você vai ter custos muito maiores do que você orçou inicialmente com o seu cliente, e da feita que você assinar um contrato não dá para mudar, da feita que você amarrou padrões, parâmetros, prazos de entrega, você furando, você vai ter problema de estouro de cronograma, estouro de valores, estouro de orçamento. Então, enfim, isso pode te levar para uma ruína, tipo uma quebra fácil. Então, não basta só dominar a tecnologia, você tem que saber como cobrar pelo serviço de tecnologia que você está desenvolvendo. Perfeito? Então, nós temos um dilema na medição de software. Vamos dar uma olhada no slide. Requisitos. O usuário sempre quer qualidade, funcionalidade e performance. São infinitos, tendem à expansão. O usuário sempre quer mais, mais, mais e mais. Recursos. Trabalho, logística e capital são restritos. Pressão para menor utilização. O desenvolvedor, a empresa que está desenvolvendo, quer cada vez mais otimizar os seus custos, diminuir seus custos e fazer tudo dentro do prazo. Como manter essa situação sob controle? Atender ao máximo as expectativas com a utilização do mínimo de recursos. Aí você tem que ter qualidade que faça a junção do tempo, do custo e do escopo. Voltando para cá, e conseguir isso não é fácil. É bem complicado você trabalhar com isso. Por quê? Porque você tem que ter uma equipe azeitada para fazer isso. Você tem que ter processos de trabalho bem definidos. Você tem que ter uma série de estruturas que, trabalhando de forma amadora, você não consegue ter. Perfeito? Mas a partir dessa videoaula, você poderá prestar serviço na área de construção de software. Você já sabe construir software em Java. Você pode aperfeiçoar, ganhar mais produtividade aprendendo um ou outro framework, vai aí da sua necessidade, mas você já sabe fazer software e você pode desenvolver para o mercado e cobrar pelo seu serviço. Eu vou te ensinar como você deve cobrar. Perfeito? Como medir software? Temos um outro slide que vamos falar desse assunto agora. Métricas de software. Uma métrica é a medição de um atributo, propriedades ou características de uma determinada entidade, produto, processo ou recursos. As métricas devem ser indicadores, não medidas exatas. Devem prover granularidade suficiente para mostrar as tendências gerais, identificar os problemas e demonstrar progresso. Métricas ajudam a mostrar os problemas, não resolve os problemas, somente antecipa e mostra tendências. Permite a comparação e, consequentemente, a melhoria de processos. Exemplos de métricas de software. Tamanho do produto de software. Número de linhas de código, número de casos de uso, número de tabelas, etc. É uma forma de você medir no software. Não quer dizer que seja melhor, mas é uma forma. Número de pessoas necessárias para implementar cada caso de uso. Número de defeitos encontrados por etapa de desenvolvimento. Esforço, tempo, custo para a realização de uma tarefa. Grau de satisfação do cliente com o produto de software, adequação do produto com o que foi especificado, qualidade do produto quanto ao uso, estabilidade do produto quanto à performance, etc. E quais são as principais métricas de software existentes hoje no mercado? Eu listo 4 para vocês darem uma olhada. A primeira, muito antiga, conhecida, Lines of Code, linhas de código. Dimensionamento do sistema através da quantidade de linhas de código. Essa é uma metodologia que não se utiliza mais, porque
não é que não se utiliza mais, mas não é recomendável, porque você tem várias ferramentas que geram muito código. E não necessariamente pelas ferramentas estarem gerando muito código, significa que aquele teu produto é mais caro que o outro. Pelo contrário, pelo fato da ferramenta gerar código, ela está simplificando o teu trabalho, você está ganhando produtividade. Então, você medir software pelo número de linhas de código não necessariamente vai te levar para uma estimativa correta. Sistema Halstead. Dimensionamento do sistema através da quantidade de operandos, itens de dados e operadores, comandos de linguagem de dados. Operandos e operados. Pontos de caso de uso. Proposta por Gustav Karner, em 93, com o propósito de estimar recursos proprietários de software orientado a objetos, modelados por meio de especificação de casos de uso. É uma metodologia, uma métrica que tenta emplacar, perfeito? Só que hoje nós temos a líder de mercado, que é justamente onde nós vamos estar baseados na aula de hoje. As videoaulas vão focar nela, análise de ponto de função, chamada APF. Ou seja, principal metodologia hoje de métrica de software, de calcular tamanho de software, hoje é APF. No Brasil é APF. Em vários lugares do mundo também. Técnica que visa medir o desenvolvimento e a manutenção de software em termos significativos para os seus usuários, com base na visão do usuário. Então, voltando para cá, mostrei 4 exemplos de métricas para calcular software. Existem outras aí no mercado. A questão é, qual é a ideal para a minha necessidade? APF. Pode fechar a questão em relação a isso. É o que se usa no mercado brasileiro, o que se usa nas empresas de software, o que se usa nas fábricas de software é APF. Então eu vou te ensinar como trabalhar com APF. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. É bem interessante, é bem objetivo o estudo de APF e vai ao encontro do que nós estamos vendo até então. Eu tenho um próximo slide, uma tabela comparativa entre essas métricas de medição de software. Vamos dar uma olhada. Característica das 4 principais métricas de software: APF, PCU, LOC e sistema Halstead. Independência de tecnologia, APF é. Casos de uso também. LOC não. Sistema Halstead não. Avaliação para usuários sem conhecimento de processamento de dados. APF sim. PCU não. LOC não. Sistema Halstead não. Significância para o usuário final. APF sim. PCU sim. LOC e Halstead não. Utilizado em estimativas. APF sim. Caso de uso sim. LOC e sistema Halstead não. Possibilita a medição de legado. APF sim. PCU não. LOC e sistema Halstead sim. E depende da forma como requisitos são expressos. APF sim. PCU não. LOC e Halstead não. Contempla a medição de projetos de melhoria funcional. APF sim. E as outras 3 medições não. Quais são as empresas hoje que fazem uso da APF? Basicamente, a administração pública federal, praticamente toda faz uso. RFP, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, BNDES, Caixa Econômica, SERPRO, Dataprev, Correios, Bradesco, Exército, Petrobras, enfim, e as grandes fábricas de software do Brasil. Perfeito? Então, veja bem, a APF é utilizada como o padrão de medição de software. Então, qual é a ideia? Eu sei desenvolver software em Java. Eu fiz as 4 disciplinas do professor Sampaio, eu completei o curso de Java 8 para o web e de brinde eu ganhei essa unidade 5 para aprender a cobrar pelo software que eu já sei fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte, a partir do próximo assunto. Nós vamos estudar APF, Análise de Pontos de Função. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Um grande abraço.